segundo palestrante é o Ellison Santos, natural de Carmo da Mata, Minas Gerais, mineiro, nascido em lar espírita, é escritor, palestrante e médico. Está há 31 anos na divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tem 36 livros publicados, entre obras mediúnicas, de entrevistas e de próprio punho. É tarefeiro atuante no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Belo Horizonte, Minas Gerais, bem como voluntário da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza um trabalho na África e no Brasil com crianças órfãs e vulneráveis. Nosso irmão Ellison já esteve aqui no ano passado, foi uma palestra excepcional. Agradecemos de antemão a sua presença aqui nesse nosso encontro e ele vai apresentar para nós hoje o tema Diálogo com Jesus. Então, com muita alegria, convidamos o nosso irmão a se orar. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, bom dia. Que as bênçãos de Jesus continuem envolvendo os nossos corações com muita paz e muita harmonia. É uma alegria retornar a Pouso Alegre e participar novamente deste encontro que une tantos corações em torno do estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, mas também em prol de uma causa humanitária que busca levar aos corações de tantas pessoas a dignidade, a saúde, a educação, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Que possamos juntos refletir e dialogar com Jesus. O benfeitor espiritual Humberto de Campos, mais conhecido com o pseudônimo de Irmão X, por meio da mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no livro Contos e Apólogos, ele tem a oportunidade de narrar que aquele era o entardecer de fogo. Jesus encontrava-se na cidade de Jerusalém, a cidade prometida. Os últimos revérberos de sol se escondiam por trás dos montes da cidade, e o mestre sozinho encontrava-se nas escadarias do grande templo de Jerusalém. Por ali passavam dezenas, centenas de pessoas que vinham fazer as suas orações, as suas oferendas. Jesus estava imerso numa profunda meditação, quando do meio da multidão surgiu uma mulher de rara beleza. O seu corpo era encantador. Os cabelos batiam-lhe a cintura. Ela usava um perfume que exalava no ar. E com a voz muito doce, ela aproximou-se de Jesus e lhe disse: Ó Nazareno belo, eu sei que tu és nazareno por causa do teu cabelo partido ao meio. Sei também que acabas de chegar na cidade, porque os teus pés estão sujos da poeira da estrada. Eu gostaria de lhe fazer um convite. Hoje é o meu aniversário. E eu gostaria que você pudesse comparecer à minha residência. Darei uma grande festa e tu serás o meu convidado de honra. Tu virás. Jesus olhou para ela com muito carinho e lhe disse: hoje eu não posso. Ela estranhou a resposta
e continuou dizendo: ó Nazareno, mas hoje é um dia muito especial para mim. Os homens frequentam a minha residência, me disputam. Eu estou lhe convidando. Eu colocarei uma escrava seminua para lavar os seus pés com perfume e enxugar os seus cabelos. E um dia eu poderei dizer que um homem belo como a madrugada, bravio como o mar e doce como um favo de mel, esteve em minha casa e me ofereceu tanto, sem que não tivesse que dar absolutamente nada. Tu virás. E Jesus, mantendo a mesma mansuetude, me respondeu: hoje eu não posso. Mas um dia que não está muito longe, nem muito perto, eu irei te visitar. Mas para mim, disse ela, não existe o amanhã. Eu vivo hoje. Eu sou uma vendedora de ilusões. E quero lhe dizer que assim procedo, porque eu vejo em teus olhos uma estranha chama. E posso lhe dizer que lhe amo. Virás ou não? Ela esperava expectante a resposta. E Jesus, tranquilamente, voltou a lhe dizer: hoje eu não posso. E aquela mulher virou as costas para Jesus e sumiu no meio da multidão. O mestre de Nazaré continuou a sua estrada, continuou divulgando as boas novas de alegria, convidando as criaturas humanas à transformação interior, à busca das virtudes, aquelas que não perecem, os tesouros da nossa alma. E passados 2 anos daquele encontro, Jesus retornou à cidade de Jerusalém, como comumente fazia. E ele passou pela região de Betesda, uma região que ficava dentro da cidade de Jerusalém, onde haviam 5 largos alpendres, piscinas cheias de água. O povo judeu acreditava que era um lugar místico, santo, que os anjos moviam as águas, e aquele que caísse primeiro dentro dela ficaria totalmente curado. E estando ali, Jesus de repente se deparou com uma anciã, uma senhora encarquilhada pelo tempo, que se aproximou dele, cochichou qualquer coisa ao ouvido do mestre e lhe perguntou: tu virás? E ele disse: hoje eu irei. Ela tocou nas mãos de Jesus, o retirou da cidade de Jerusalém, passaram pelo pórtico de entrada, adentraram um imenso bosque. Quando pararam defronte uma caverna, ela apontou e disse: aí dentro. Jesus entrou na caverna escura. Lá fora o sol estava esplendente. E quando Jesus entrou dentro da caverna, naquele claro escuro, ele foi às apalpadelas, adentrando cada vez mais o local, e começou a escutar, no fundo daquele recinto, alguns ruídos, como se fosse de um animal. Quando as mãos de Jesus tocaram numa cabeleira empapada de suor e de pus, um mau cheiro exalava daquele lugar. Jesus então abaixou-se e disse: tu me chamaste e eu vim. Que tu queres de mim, ó Nazareno belo?
Vieste buscar carícias? Foge. Foge, porque eu não as tenho para oferecer. Vieste buscar perfume? Foge. Foge, porque eu sou pura podridão. Vieste ter compaixão de mim? Foge. Foge, porque os homens não te entenderão. Jesus, em silêncio, pegou aquela mulher no seu colo e a retirou de dentro da caverna. Quando saíram do lado de fora, ela levou as mãos purulentas, já sem dedos, a face estava leprosa. E ela, então, com a voz embargada pela emoção, disse a Jesus: agora tu chegaste tarde demais, porque eu não tenho nada para lhe oferecer. Se tu não tens nada para me dar, disse Jesus, então dá-me a tua alma, porque eu vejo em teus olhos uma estranha chama, e assim procedo, porque te amo. E foi nos braços de Jesus que aquela mulher retornou à pátria espiritual. Nessa manhã de estudo em torno do Evangelho de Jesus, os diálogos do Mestre são memoráveis. Este homem que desceu das esferas mais sublimes para conviver conosco nas trevas da nossa ignorância. Jesus, o cantor galileu, deixou um rastro de luz, com pegadas inapagáveis, para que nós outros, os cristãos, os discípulos da Boa Nova, pudéssemos trilhar, iluminando o nosso caminho e de todos aqueles que estão ao nosso derredor. Conforme já recordado nessa manhã, Allan Kardec, o nosso codificador, recebeu da espiritualidade a resposta de que Jesus é o nosso modelo e guia, o bom pastor que tem nos conduzido como ovelhas tresmalhadas, a fim de retornarmos ao rebanho do amor. Durante os anos que esteve aqui na terra, para trazer a mensagem divina aos nossos corações, quantos encontros, quantos diálogos marcantes registrados pelas páginas da Bíblia Sagrada, pelos benfeitores espirituais mais tarde, especialmente Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, o espírito Shaolin, pela mediunidade de João Luiz Maia, o espírito Ney Lúcio, que trouxeram momentos muito marcantes das experiências de Jesus, homens e mulheres que cruzaram o seu caminho. A benfeitora Joana de Ângeles, por meio de Divaldo Franco, ela nos diz que todas as pessoas que cruzaram seus caminhos com os de Jesus jamais foram os mesmos. Amaram ou detestaram, mas não ficaram indiferentes à sua presença. E quando nós lemos essas mensagens deixadas pelos benfeitores, ou mesmo os registros feitos pelos evangelistas, nós percebemos nos diálogos de Jesus lições imortais, para que, analisando-as, possamos trazer para o nosso dia a dia, para os dias atuais, já que a mensagem divina é atemporal. Ela serve para todos os tempos, porque é a expressão de uma lei perfeita, de uma lei amorosa e que nos convida à transformação moral. Nessa manhã,
nós vamos buscar refletir sobre alguns desses diálogos, alguns momentos por nós muito conhecidos, e que muitas vezes, ao lermos, ao estudarmos, não conseguimos retirar a essência. E a doutrina espírita nos auxilia a fazer este trabalho, a compreender em profundidade o que Jesus realmente quis nos trazer com cada um daqueles momentos, com pessoas com as quais ele conviveu ou se encontrou durante a sua trajetória terrena. Os evangelistas, segundo os historiadores, registraram em torno de 27 curas realizadas por Jesus. Os benfeitores dizem que foi em maior número, e nem todas as curas foram trazidas pelos seus seguidores ou aqueles que registraram a história do Mestre. O fato que quando Jesus cruzou a sua estrada com os enfermos do corpo, ele desejou trazer muito mais do que uma cura externa. A proposta de Jesus era a cura interior, que é a cura real, aquela que se faz de dentro para fora. E o curioso é que Jesus, nessas curas que realizou, muitas vezes realizou curas de pessoas com a mesma enfermidade, com metodologias diferentes. Porque cada um de nós necessitamos de um medicamento diferente para que possamos nos curar interiormente. Em Cafarnaum, Jesus encontrava-se na casa de Simão Pedro, seu apóstolo, escolher a residência do pescador para depois das suas longas viagens descansar. E na casa de Simão foram muitos encontros, muitos diálogos. Num daqueles dias em que a multidão se acotovelava do lado de fora para poder falar com Jesus, eis que de repente, do telhado da casa, desce um homem amarrado a cordas. Ele estava sendo descido pelos seus amigos, era um paralítico. Os olhos do paralítico se cruzaram com os de Jesus. E naquele instante, Natanael ben Elias sentiu algo que nunca havia sentido em toda a sua vida. Era como se Jesus lesse a intimidade da sua alma. Eis então que foi colocado no chão a padiola que ele estava amarrado, e Jesus calmamente perguntou: Natanael ben Elias, que tu queres de mim? O homem assustou-se. Jesus nunca o havia visto. Como é que sabia o seu nome? Tu me conheces, Senhor? Eu sou o bom pastor e conheço a todas as minhas ovelhas. Se tu me conheces, tu sabes o que eu desejo. Eu quero as minhas pernas de volta. Natanael, disse Jesus, os teus pecados estão perdoados. Um murmúrio se fez dentro da sala. Eram os doutores da lei, fariseus, saduceus que ali se encontravam. Eles cochichavam: mas quem é esse homem para perdoar pecados de alguém? E Jesus, os escutando, lhes diz: que é mais fácil dizer a esse homem que aqui está: os teus pecados estão perdoados, ou dizer a ele: levanta-te e anda? Como se uma catapulta fosse colocada nas costas de Natanael, ele se ergueu, as pernas se esticaram e ele voltou a andar como uma criança que aprende a dar os primeiros passos. A vontade do paralítico curado era ajoelhar-se aos pés de Jesus.
beijar as suas mãos, agradecê-lo. No entanto, Jesus não deu tempo para que ele o fizesse. E olhando profundamente nos olhos de Natanael, lhe disse: agora, toma o teu leito, coloca sobre as tuas costas e volta para a tua casa. Toma o teu leito, coloca sobre as tuas costas e volta para a tua casa. E as tradições espirituais nos contam que o paralítico de Cafarnaum curado, Natanael e Elias, foi para um bordel comemorar com seus amigos. Ele estava paralítico, agora estava curado. E amanhã, o que seria da sua vida? Jesus, naquele encontro com o paralítico de Cafarnaum, lhe traz os movimentos da cura verdadeira, muito mais do que as pernas de volta. Toma o teu leito e volta para a tua casa. Essa é a verdadeira cura dele. Logicamente que Jesus não se referia simplesmente à residência, à casa onde ele morava. Jesus estava lhe convidando para entrar para dentro, para refletir sobre os movimentos que ele havia vivido aqueles anos, colocado em cima de uma cama, sem se mover. Jesus havia curado a paralisia dele que estava por fora, mas ele continuava com a paralisia da alma, trazendo para a sua vida consequências talvez piores nas escolhas infelizes que estava realizando. Quantos de nós, nos dias atuais, somos como Natanael e Elias? Estamos em busca de curas exteriores e às vezes até as alcançamos, mas nos movimentamos nas escolhas infelizes, em curas, em doenças piores do que aquela que nós possuímos. Mas estando em Betesda, da região já citada, Jesus se deparou com outro paralítico. Este há 38 anos naquela condição. Todos os dias ele era levado pelos seus amigos para o local e ele ficava a regular distância das piscinas, mendigando. Porque as pessoas portadoras de deficiência naquela época, elas eram marginalizadas dentro da sociedade judaica. Eles acreditavam que era um pecado que o indivíduo havia cometido, ou então o erro dos seus pais, que estava marcando a pessoa com aquelas experiências. Deus queria lhes trazer uma mensagem. E o homem, ali com a sua escudela na mão, vivia mendigando. Quando Jesus, passando por ali, o viu. E quando o viu, a atitude de Jesus para com ele, bem diferente da de Natanael e Elias. Tu queres ser curado? Foi a pergunta que Jesus fez. Para o outro, que tu desejas que eu te faça? Para o paralítico de Betesda, tu queres ser curado? Ó Senhor, disse o homem, eu tenho sido trazido aqui há muitos anos pelos meus amigos. E veja, quando as águas se movimentam, outros caem antes de mim e não tenho logrado a minha cura. Não havia sido isso que Jesus tinha lhe perguntado. Era uma justificativa que ele estava dando. Jesus então perguntou de novo: tu queres ser curado? E então veio a resposta que o mestre aguardava: eu quero. Então levanta-te e anda. Nessa cura, Jesus trazia para o paralítico a meditação acerca da vontade, a mola propulsora da nossa vida,
Na fala de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, o gerente de todos os departamentos da nossa existência. É a vontade que nos faz movimentar, de ir em busca, de buscar o nosso aprimoramento, a nossa corrigenda ou a nossa cura. E o paralítico, a princípio, não desejava. Estava bem longe da piscina, porque se ele quisesse ser curado realmente, ele pediria aos seus amigos para colocá-lo na borda da piscina, como muitos ficavam. E quando as águas se moviam, segundo a crença, ele mesmo com as suas mãos se jogava dentro da piscina. Quantas vezes na nossa jornada nós queremos ficar bem longe da piscina de Betesda? Queremos ficar com os nossos desculpismos, as nossas justificativas para permanecermos com as nossas misérias, com as nossas dificuldades, esperando que alguém possa solucionar os nossos problemas. Jesus curou diversos cegos. O cego de Jericó, à porta da entrada, gritava por Jesus. Parecia que o mestre não escutava. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais gritava, mais parecia Jesus não atender. A multidão que estava em volta começou a se irritar. Cala a sua boca, já não suportamos mais escutar a sua voz. E ele gritou mais alto ainda. Foi quando Jesus parou a marcha e pediu que trouxessem à sua presença aquele que lhe chamava pelo nome. Jesus não veio até ele, desejava que ele viesse à sua presença, trazido pelos seus seguidores. E a mesma multidão que gritava para ele calar a boca, abriu espaço. Os apóstolos trouxeram Bartimeu, ele ajoelhou-se aos pés de Jesus e o mestre lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver de novo. E Jesus estende a mão e diz: então, vê de novo. E a sua visão se abriu. Estava Jesus mostrando para Bartimeu o quanto é importante nós termos determinação naquilo que nós desejamos em nossas vidas. Às vezes a sociedade, às vezes a nossa família quer calar a nossa voz, mas é preciso gritar um pouco mais alto. Não gritar na verbalização, gritar com as atitudes. Tenho certeza que muitos de nós espíritas estamos aqui nessa manhã, já passamos por essa experiência, junto com familiares espíritas ou não espíritas, dentro do lar. Vai hoje de novo para a casa espírita, mas já não foi ontem, muda para lá, leva a sua cama. Quantos de nós escutamos? E quantos de nós calamos a nossa voz? Deixamos nos envolver pelo que o outro acredita que nós estamos fazendo. Então o Evangelho de Jesus está mais presente nas nossas vidas do que nós imaginamos. Dentre estes encontros memoráveis do Mestre e os seus diálogos, há uma passagem muito tocante de Jesus em torno dos relacionamentos familiares. Ela era uma patrícia romana, casada com o intendente de Herodes Antipas, que se chamava Cusa. Joana tinha o coração entrecortado de dor. Já havia feito diversas oferendas para os deuses romanos que ela adorava, para que o marido pudesse mudar o comportamento. Cusa deixou-se envolver pelos alcoólicos, pelas jogatinas, pelas experiências extraconjugais. E Joana, vendo seu marido chafurdar-se na lama,
sem ter o que fazer. Muitas vezes conversava com o marido, mas o que uma mulher podia dizer ao homem que tinha o status que possuía a coisa? Numa noite em que ele chegou embriagado, Joana o esperava na imensa sala do palacete em que viviam em Cafarnaum. Quando eles tiveram aquela discussão que muitas vezes os casais têm dentro de casa, ele subiu as escadarias para os aposentos e ela se debruçou no triclínio, chorando amargamente. Quando uma de suas servas aproximou-se e lhe disse: Senhora, me desculpe, mas eu escutei a sua discussão com o Senhor Cusa. Tenho percebido os seus sofrimentos e quero lhe fazer um convite. Aqui em Cafarnaum chegou um grande Messias, aquele a quem aguardamos desde há muito tempo. Ele fala de amor e ama, ele fala de perdão e perdoa. Eu quero lhe convidar para vir falar com Jesus. Ela olhou para a serva e disse: mas este homem parece um Deus, da forma que tu falas dele. Ele não é Deus, mas é o enviado dele para trazer uma mensagem libertadora. A convite da serva, no dia seguinte, Joana foi escutar Jesus às margens do mar da Galileia. E quando ela escutou a palavra doce e suave do amigo Rabi, ela sentiu um fortalecimento. As palavras de Jesus tocaram a sua alma, embora às vezes ela não compreendesse muito bem o que ele dizia. Retornou para casa, fortalecida, não era mais a mesma mulher, mas as dificuldades dentro de casa foram piorando cada vez mais. E ela então pediu a sua serva para conseguir uma entrevista com Jesus. Um dia à noite, Cusa não estava em casa. Joana foi à casa de Simão Pedro, onde se encontrava o Nazareno. E ali, ajoelhada aos pés de Jesus, em prantos, ela lhe falou da sua história, das suas dores. Disse a Jesus que o havia escutado pregar no lago e que a sua mensagem havia tocado tanto o seu coração que ela podia lhe dizer, sem nenhum conflito psicológico, que ela o amava. Eu o amo, Senhor, com todas as forças do meu coração e quero lhe pedir para acompanhar os seus passos. Tu me amas, Joana? Eu amo, Senhor. Se preciso for, daria a minha vida pela tua. Então, se tu me amas como dizes, volta para a tua casa. Volta para o teu lar e ame ao teu marido Cusa, porque ele está doente. E eu vim ao mundo não para aqueles que são saudáveis, mas para os doentes. Eu vim ao mundo não para os felizes, mas para os desgraçados da sorte. Vá, leva a sua cruz até o fim, e um dia eu te pedirei a vida. Ela levantou-se do chão onde se encontrava, retornou para casa e sustentou o seu casamento. Cusa não mudou, continuou com as mesmas escolhas infelizes, mas ela mudou a forma com que enxergava aquele relacionamento. De tal forma que os anos se dobraram. Cusa, mais tarde, depois da crucificação de Jesus, perdeu tudo o que tinha com as jogatinhas, deu a Joana 2 filhos, eles se transferiram para Roma e foi ali que ele morreu, deixando Joana na profunda miséria. Ela já era uma seguidora de Jesus, foi trabalhar como serva. Ela, que era uma patrícia romana, foi ser serva das suas ex-amigas. Mas ela pensava: se meu mestre foi carpinteiro,
por que eu não posso trabalhar de forma digna? E os anos se dobraram. Por volta do ano 70, ela ouviu falar que na cidade de Cafarnaum, aliás de Jerusalém, havia saído Simão Pedro da casa do caminho, acompanhado de Paulo de Tarso, convertido da estrada de Damasco, para levarem a palavra de Jesus a Roma. E ela teve vontade de rever Simão Pedro, o amigo que há muito tempo não via. Corrigindo a data por volta do ano 68. Ela então foi à procura deles, que se reuniam nas catacumbas, porque Nero, o imperador, já estava perseguindo os seguidores de Jesus. O filho mais velho de Joana, com medo que sua mãe fosse sozinha, embora não fosse cristão, acompanhou-a. E ela se reencontrou com Simão, conheceu Paulo de Tarso, desbravador da mensagem de Jesus, escutou a pregação, e quando estava quase terminando, os soldados de Tigelinos, a mando de Nero, prendeu todas aquelas pessoas que estavam ali. Joana foi levada para o circo romano, onde daria o seu testemunho. Ela foi condenada a uma fogueira, deveria ser queimada viva, para servir de exemplo a todos aqueles que tinham a audácia de seguir os passos do crucificado. Na arena, lá estava ela amarrada num poste de madeira, com achas de lenha no pé, estava com o corpo embebido de breu, uma substância crepitosa, que quando ateava fogo, queimava mais rápido. E ao seu lado estava o filho. O filho que não era cristão, que gritava para a mãe: negue a Jesus, minha mãe. Por mim que sou seu filho, eu odeio este homem. E ela tranquilamente disse: cala-te, meu filho. Um dia eu abjurei a Jesus por amor ao seu pai, mas eu sinto no meu coração que chegou a nossa hora. E o soldado romano, para ser mais impiedoso, ateou fogo no filho dela. E quando as labaredas subiam e urrava como um animal, ela abaixou os olhos, não verteu lágrimas, mas entendeu o que a criatura humana é capaz de fazer para apagar a luz que é inapagável. Quando terminou aquele espetáculo de horror, a multidão empolvorosa, o soldado, gargalhando, colocou fogo nos pés dela. E quando as labaredas subiram, ele, olhando nos olhos dela, foi isso que o teu Cristo te ensinou, apenas a morrer por ele. E ela, buscando forças onde não tinha, ela lhe disse: não apenas a morrer, mas também a te amar e a te perdoar. E asfixiada pela fumaça negra, ela tombou a cabeça e duas mãos distendidas, que ela tanto conhecia. Era Jesus que vinha ao seu encontro. Ela havia cumprido a sua missão. Quantos de nós, as experiências familiares, passamos por momentos difíceis? Quantas vezes nós desistimos de algo que nem tentamos? Hoje os casamentos ficaram banalizados. As pessoas se casam, os enamorados, com aquela frase: se não der certo, eu separo. É os conceitos que hoje nós trazemos equivocadamente acerca da família. Trazendo esse diálogo para os dias atuais, nós nos recordamos de uma experiência vivida com Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo. Ele se encontrava no atendimento fraterno quando uma senhora chegou muito sofrida,
Naquela época que Chico morava em Petrópolis, a cidade era bem menor que hoje é, todos conheciam a todo mundo. E ela começou a narrar as experiências com Chico, com o seu marido para Chico, as dificuldades do relacionamento, e o marido alcoólico, desde o dia que nós nos casamos, até ontem à noite, nenhuma noite ele chegou são, sempre embriagado. Nunca me violentou fisicamente, mas verbalmente todos os dias. Então, Sr. Chico, eu estou aqui para lhe pedir uma orientação. Eu gostaria de me separar do meu marido. O que o senhor diz? Chico olhou para ela com muita ternura, narrou essa história que nós acabamos de contar de Joana com Jesus e disse para ela: leva a sua cruz até o fim. Seu marido está doente, ame-o, respeite-o, leve adiante. Pastor Chico, eu já não suporto mais, disse ela. Olha, eu sou analfabeta, mas surda eu não sou. Eu escuto muito bem. E foi aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, frequentando a reunião, que eu escutei um orador dizendo que um dia Simão Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? E Jesus respondeu: não apenas 7 vezes, mas 40 vezes 7. Eu fiquei matutando com essa informação. Então, eu cheguei em casa e fui chamar a minha vizinha para saber quanto era 70 vezes 7. O 40 por minha conta. 70 vezes 7. E então a vizinha disse: sou analfabeta, também não sei, mas o meu filho sabe. E chamou pelo filho, ele veio com uma coisinha na mão, Sr. Chico, a calculadora, e respondeu: 490. Não é, Sr. Chico? O Chico não estava entendendo nada. Disse: minha irmã, 70 vezes 7 é 490. Pois então, eu estou casado com meu marido, tem 35 anos. Um ano tem 365 dias. 365 dias multiplicado por 35 anos dá mais de 490, não dá, Sr. Chico? Dá, minha irmã. Então já perdoei mais que o Evangelho manda. Agora posso me separar do meu marido. Então o Chico riu, como os senhores estão fazendo, e disse para ela: Emmanuel está aqui conosco. Está dizendo, minha filha, que é 490 vezes cada ofensa, cada uma que é feita. Ah, Sr. Chico, mas isso é para a eternidade. Mas quem ama, ama sempre. Segue, minha filha, e ama o seu marido até o fim. E ela saiu pisando duro, que não era o que queria escutar. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência, quando nós escutamos aquilo que queremos. Quando ela saiu, os amigos disseram: mas Chico, essa mulher sofrida desse jeito com o marido. Foi Emmanuel, foi Emmanuel. Uma semana depois, o marido dela desencarnou. E quando desencarnou, o Chico foi no velório. Era amigo dela. Quando chegou no velório, ela estava chorando. Veio abraçar o Chico. Sou Chico, agora o que vai ser de mim sem meu marido? Nós sempre valorizamos sobre esse nome. E então o Chico abraçou, consolou. Então ela segurou firme no ombro do Chico, olhou nos olhos dele e disse: o Senhor é responsável. O Senhor é responsável por me manter ao lado do meu marido. Eu suportei meu marido até a última hora. Foi naquele instante que Emmanuel apareceu atrás da senhora. Ele colocou o dedo nos lábios para dizer ao Chico: não diga nada a ela. E ele disse para o Chico: na próxima reencarnação, eles vão vir juntos novamente, como marido e mulher, porque ela o suportou até o fim. Agora vai precisar amar até o fim. Então já sabem, né? Está suportando o marido, suportando a esposa, os filhos, o pai e a mãe. Na próxima reencarnação, estamos juntos de novo.
Por isso é melhor, disse Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. É a proposta inolvidável que Jesus nos traz para a reconciliação. Mas as andanças de Jesus, o mestre que tem ocasião de conviver com pessoas de diversas classes sociais, era um homem que tratava a todos com respeito, com dignidade, com amor. Desde as pessoas mais pobres de Cafarnaum, os pescadores, os vinhateiros, até os homens mais ricos, cuja casa Jesus frequentou. Mas os apóstolos de Jesus eram homens muito simples. O mais rico de todos eles era Mateus Levi, que trabalhava na alfândega. Mas todos os outros tinham dificuldades financeiras. E eles muitas vezes pegavam os ensinamentos de Jesus ao pé da letra. Haviam escutado o mestre dizer que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tinham muita dificuldade em entender as pessoas ricas que viviam nas suas soberbas, nos seus palacetes, enquanto o povo morria à fome. E muitas vezes os próprios seguidores de Jesus incentivavam as pessoas a nada terem, a doarem tudo que possuía. Não podia ter 2 túnicas, 2 alparcas, somente o necessário para o caminho. Que havia escutado no discurso apostólico Jesus falar sobre isso. E muitas vezes Jesus os escutava nas discussões e esperava o momento certo para poder ensinar. E o dia chegou. Jesus estava em Jerusalém e foi à cidade de Jericó. E quando chegou em Jericó, a multidão já estava aguardando, porque naquela época não tinha WhatsApp, mas a notícia corria de boca ao ouvido. O povo ficava sabendo antes de Jesus saber que ele chegaria. E então o povo todo reunido, esperando Jesus se acotovelando pelas ruas. Foi ali que Jesus curou na entrada da cidade de Bartimeu, nós já nos referimos. E quando ele entra na cidade, havia um homem muito rico que vivia ali, chamava-se Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele vivia num palacete suntuoso com a sua esposa e seus filhos. Era menosprezado pelo povo da cidade, porque ele, sendo judeu, ele arrecadava impostos para o Império Romano, os inimigos dos judeus. E o Império Romano era muito ardiloso, porque eles faziam na cidade onde havia alfândega uma espécie de leilão, onde as pessoas disputavam o cargo de cobrador de impostos. E quem ganhava tinha o direito de, durante 5 anos, usufruir daquela condição. Mas o Império Romano não pagava salário. Eles, os cobradores, tinham que tirar das taxas cobradas o próprio salário. Então tinha as taxas que já eram fixas dos valores a serem pagos pelos produtos, mas os cobradores aumentavam as taxas para poder retirar o seu salário dos funcionários que trabalhavam com ele. Eles eram chamados os publicanos. Então Zaqueu era odiado por todas as pessoas. E ele tinha escutado falar a respeito de Jesus, que era um homem diferente, um homem que estava curando a muitos. Ele teve vontade de conhecer Jesus. E quando soube que Jesus tinha entrado na cidade, ele fica entusiasmado. Sai da alfândega e vai ao centro da cidade. Porém, a cidade já estava muito cheia, todas as ruas esperando Jesus passar. E Zaqueu era baixinho e gordinho. Ele queria ver, mas não conseguia, porque o povo estava todo acotovelado. Ele pedia licença, mas quem daria? Era odiado aquele homem, as pessoas nem o escutavam. Então ele viu, ali na beira da calçada, um sicômoro, uma árvore típica daquela região, cujas raízes saem para fora e os galhos são baixos, como se fosse uma escada.
fabricada pela natureza. Então ele não pestanejou em subir, com dificuldade, é claro. E quando subiu, debruçado ali, ele viu Jesus apontando. Ele sentiu algo dentro do seu coração que nunca tinha sentido. Mas a surpresa maior de Zaqueu foi quando o mestre parou debaixo da árvore e disse para ele: Zaqueu, desce já daí, porque hoje me convém ir à sua casa. Eu acho que ele não caiu porque não teve tempo. Imagine o mestre falando o seu nome e ainda dizendo que iria à sua casa. Ele desceu em desabalada correria, abraçou Jesus e foi correndo para a sua residência preparar o encontro de mais à noite. Jesus iria pernoitar na casa de Zaqueu. E nesse interim, os apóstolos que estavam acompanhando Jesus já começaram a questionar, mentalmente, é claro, não tinham coragem de falar com Jesus. Eles questionavam: mas o que é isso? Tanta casa para nós nos hospedarmos. Vamos hospedar na casa de um publicano. Que amor é esse de Jesus com esse homem de má vida? Eram os questionamentos silenciosos. Claro que Jesus os registrou, conhecia profundamente, conhece a todos nós. O fato é que à noite, Zaqueu havia preparado um grande banquete, como para um rei. Do lado de fora ele aguardava ansioso que Jesus pudesse vir. Mas será que viria? Será que ele viria à sua casa? Um homem de má vida, um publicano? Quando pela estrada ele viu Jesus se aproximando. Hoje a felicidade entra dentro do meu lar. Seja muito bem-vindo. E eles então entraram, assentaram-se na varanda da casa. Zaqueu mandou servir bebidas, algumas especiarias antes do jantar, e ele dialoga com Zaqueu. É um diálogo muito profundo que os benfeitores espirituais desdobram, que vão além das passagens da Bíblia, onde Zaqueu expõe para Jesus as suas dificuldades dentro da cidade, que ele realmente era um homem muito rico, mas que ele tentava de todas as formas auxiliar as pessoas que tinham dificuldades, gerava empregos, batia a porta da sua casa, muitas famílias necessitadas, ele tentava ajudar da melhor forma. E Jesus foi acolhendo Zaqueu com muito carinho, e os apóstolos em polvorosa. Por fora sorriam, mas por dentro estavam muito irritados com a atitude de Jesus. Em determinado momento, Zaqueu sai e os apóstolos prorrompem em falas com Jesus. Mas o que é isso, Senhor? Não condena as riquezas? Como é que acolhe esse homem desse jeito? E Jesus disse: acaso pensas que Deus deseja que todos nós desejamos a miséria? Como se vê o mundo cheio de necessitados? É necessário multiplicar os talentos que recebemos em prol daqueles que passam por dificuldades. Zaqueu, estamos falando de como tem utilizado os seus recursos, e ele traz a grande mensagem para o coração dos seus seguidores. Zaqueu retorna, senta-se novamente, o jantar é servido, e ao final daquele encontro, antes de dormirem, Zaqueu abraça Jesus e lhe diz: amanhã eu distribuirei metade dos meus bens para os pobres, e aqueles a quem eu cobrei indevidamente, eu restituirei 4 vezes mais. Observamos que Zaqueu não disse que ia distribuir todos os seus bens, que senão ele ficaria na miséria. Ele distribuiria metade, porque precisava também sobreviver. Muitas vezes na nossa jornada nós temos dificuldades de lidar com a riqueza, de lidar com pessoas que estão numa condição social melhor do que a nossa. Chamamos de orgulhosos, de vaidosos, porque nós ainda não compreendemos a humildade.
Hoje já sim, com a fala de Rafael. Mas nós percebemos muitas vezes e entendemos que humildade é pobreza, é a pessoa se vestir mal, nos conceitos equivocados das virtudes sublimes que Jesus nos traz. É preciso ressignificar as nossas experiências diárias. Trazendo a passagem de Zaqueu para os nossos dias, Divaldo havia sido convidado para uma palestra aqui próximo em São Paulo e ficou hospedado numa casa de uma senhora muito rica que morava no Morumbi. A sua casa era tão grande que no terreno ela havia construído uma casa espírita para atender as famílias ricas que moravam na cidade. Divaldo havia sido convidado para fazer uma palestra à noite e as reuniões da casa dessa senhora eram à tarde para atender as madames que não podiam ir à noite por causa dos compromissos sociais. E, curiosamente, naquele dia era um dia da reunião mediúnica. Divaldo, hospedado na casa da anfitriã, foi convidado por ela a participar da reunião como um visitante, como às vezes acontece também nas nossas reuniões mediúnicas. O fato que Divaldo aceitou o convite, foi para a casa espírita do mesmo terreno, e ele narra que, assentado já à sala de reunião, ele ficou observando as senhoras que chegaram. Eram mulheres muito distintas, mulheres que estavam muito bem vestidas, com roupas de grife. Mas quase à hora da reunião, chegou uma senhora, palavras de Divaldo Franco, que parecia uma joalheria ambulante. Ela estava cheia de joias que reluziam, estava com os brincos, os colares, os dedos entupidos de anéis, aquele perfume que exalava francês. E ele olhou, pensou, não falou, mas pensou: será que essa senhora não sabe que aqui é uma casa espírita? Veio para uma reunião mediúnica vestida desse jeito. Começou a julgá-la. Ela sentou-se do lado dele, mas o pior estava por vir. Quando ela colocou a mão em cima da mesa, ele viu no dedo dela um anel, cuja pedra era imensa. Quando ele olhou para o anel e olhou, parecia um diamante. Mas ele disse: não pode ser. Ela está ostentando demais, deve ser falso. Não pode ser uma pedra tão grande assim. E ficou julgando. E ficou pensando tanto naquela situação, que a reunião começou, fez a prece inicial, o estudo, e ele preso no anel na mão da senhora. Ele só caiu em si quando a presidente da instituição disse: Divaldo, faz a prece intermediária para o início da nossa reunião. Ele então voltou a si, fez a prece, e a reunião começou. Os espíritos se manifestaram, inclusive através de Divaldo. Joana escreveu uma mensagem. Quando Divaldo voltou do transe, a reunião estava acabando. Quando ele voltou do transe, o primeiro pensamento: o anel. Voltou o anel. E ela com a mão sobre a mesa. Naquele momento ele viu Joana de Ângeles, que estava ao seu lado. Ela com o senho muito fechado, porque os mentores só aparecem para a gente na hora errada, na hora certa para trazer a mensagem. Então Divaldo escutou de Joana: quanta inveja, não é, meu filho? Disse: inveja. Mas de quem? Da senhora que está sentada do seu lado. Não, eu estou com inveja dela. Estou aqui meditando como ela gosta de ostentar, a vaidade, vir na casa espírita vestida dessa forma. Meu filho, você sabe a história dessa senhora? Se ela está vestida assim, porque ela pode vestir assim. Como você nunca vai ter condições de ter um anel como o dela, então você inveja o que ela tem e quer destruir o que ela possui. Eu vou te contar uma coisa: a história desse anel. Havia na cidade do interior de Minas Gerais alguns trabalhadores forçados que trabalhavam para um homem muito rico que explorava diamantes. Um dia, esses trabalhadores encontraram um diamante valioso e então resolveram vender para um atravessador. O atravessador pagou uma imensa soma para os trabalhadores
que mudou a condição socioeconômica. O diamante foi levado então para São Paulo. Em São Paulo, o atravessador vendeu para um grande Olives, que iria trabalhar a joia. Ele, ao ver a joia, viu o valor, pagou mais ainda por ela. Então, quando estava de posse da joia, meditou: a minha joalheria é muito pequena, vou precisar ampliar. Ampliou a joalheria. Resolveu fazer uma festa para a sociedade paulista, chamando as pessoas mais ricas, para verem as joias fabricadas com diamante que ele havia comprado. Para isso, contratou designers, costureiras, vidraceiros para fazer novas exposições das joias. E no dia atrasado, foi feita a festa. Essa senhora que está do seu lado foi convidada. Quando ela chegou e olhou o anel, foi o amor à primeira vista. Ela nem perguntou quanto custa. Disse: esse aqui é meu. Pagou à vista. Ela usa que para ela não faz falta. Se for roubada, não faz diferença. É o que ela tem para poder usar. Percebeu, meu filho, como o dinheiro movimenta o mundo? O dinheiro é necessário. É preciso saber utilizá-lo. Divaldo abaixou a cabeça e meditou. A reunião terminou, todos foram embora. Quando Divaldo foi tomar um cafezinho com a sua anfitriã. E a anfitriã, na cozinha, disse para Divaldo: Divaldo, você reparou aquela senhora que chegou no final da nossa reunião? Divaldo disse: qual senhora? Aquela que parecia uma joalheria ambulante. Eu disse: não reparei. Aqui aprendi a lição. Então a senhora disse: essa mulher é casada com um dos homens mais ricos de São Paulo. Quando ele se casou, ele é árabe, ela é espírita. Ele não queria que ela frequentasse a casa espírita. Ela disse: você me conheceu espírita, eu continuarei. Me aceite do jeito que eu sou. Ele permitiu que ela frequentasse e se achasse uma casa espírita durante o dia, porque a noite era dele, para as festas sociais, para os eventos que é convidado. Então ela precisa vir vestida daquela forma, porque quando termina, o motorista já está esperando para levá-la para as festas sociais. Essa mulher é mantenedora de diversos orfanatos nas cidades ao redor de São Paulo, da grande São Paulo. Essa mulher ajuda os rancenianos. Essa mulher multiplica o dinheiro que possui para poder levar aos mais necessitados. Meus amigos, na nossa vida, nós precisamos aprender a julgar menos, a entender as experiências que cada um passa. Porque no encontro com Jesus, no diálogo com o Mestre, em cada situação, Ele nos traz as diretrizes seguras para o nosso fortalecimento, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Este homem chamado Jesus, o homem amor, transformou milhões de pessoas. E quiçá não tem transformado também a nossa vida. Que nós possamos nos assentar com Ele, termos a nossa intimidade com o Mestre e escutar a sua voz doce e suave a nos dizer: vinde todos vós, que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Que nós possamos levar conosco, neste dia de encontro, que ainda prosseguirá, as mensagens do Evangelho, fortalecendo o nosso coração para o dia a dia. Tomando ainda o tempo de todos vocês, nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade que nos foi ofertada por este encontro de Pouso Alegre, para primeiro expressar a nossa gratidão a todos os trabalhadores deste encontro
que oportunizaram que a Fraternidade Sem Fronteiras hoje também pudesse estar aqui. Todos vocês, de alguma forma, estão contribuindo para essa instituição com o valor que pagaram da inscrição, buscando auxiliar as atividades realizadas pela Fraternidade Sem Fronteiras. Essa ONG, ela surgiu há 15 anos atrás, esse ano completa 16 anos, com a movimentação de um coração amoroso, chamado Wagner Moura, que não é o artista, é um homem simples, que vivia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cujo coração sempre desejou fazer um trabalho na África. E há 15 anos atrás, as atividades começaram em Moçambique, com 75 crianças, numa das aldeias. E hoje, passados 15 anos, nós atendemos a 37 mil pessoas, em 8 países. E tudo isso só é possível com o auxílio de muitos corações. De muitos de nós que nos movimentamos para poder fazer a diferença no mundo onde as pessoas morrem à fome. Nós gostaríamos que vocês assistissem esse vídeo. Nunca vou esquecer daquelas mãozinhas estendidas que ficaram vazias. 24 de março de 2024, o dia em que os pães não foram multiplicados. Estávamos na comunidade de Anjapari, na cidade de Tirrumbé, Madagascar, e uma das tarefas era a distribuição dos pães. Quase 3 mil pessoas. Sabíamos que não daria para todos, mas a verdade é que no fundo a gente esperava sim um grande milagre. Quando foi chegando ao final, percebi que demoramos um pouco, quase que inconsciente. Olhávamos uns para os outros e para as cestas uns dos outros, não queríamos que acabasse. Como escolher, no meio daquela multidão, quem ia receber e quem não. Isso que tínhamos 1000 pães e só estávamos dando para as crianças. A gente entregava e falava Zaza, que em malgache significa criança. Os adultos já entendiam e nem questionavam. Ficavam olhando seus filhos comerem, quase que mastigando junto o vento. Foi doído. Quando entreguei o último pão e vi aquela mãozinha do lado estendida, ergui os olhos e vi tantos outros pequeninos olhares que me buscavam na esperança de receber o próximo. Pedi desculpa, em silêncio. Eu andei mais rápido que pude até me afastar ao máximo. Me agachei atrás do carro e chorei igual criança. Depois eu entrei numa sala próxima e lá estavam os meus irmãos, Gani, Giovanna, Dante. No choro conjunto e silencioso daquele momento que compartilhamos. Sentei com eles, senti o coração de cada um. Eu nunca vou esquecer aquelas mãozinhas estendidas. Mas eu sei que a multiplicação dos pães começa agora, com a mensagem que se espalha e toca outras mãos e corações que se estenderão operando verdadeiros milagres no trabalho, no esforço e na união. É a multiplicação de fraternidade. Estes são alguns dos desafios vividos pela Fraternidade Sem Fronteiras. No mar de milhões de pessoas que sofrem, nós atendemos a 37 mil, mas que faz a diferença. Cada um de nós fazendo a nossa parte, com R$50 mensais, nós podemos fazer a mudança na vida de uma criança. Madagascar, Senegal, Congo, Malawi, Moçambique, são os locais na África onde nós temos atividades. Encontram-se muitas pessoas que dependem da nossa doação para que as atividades possam continuar sendo realizadas.
Então, aqueles que tiverem interesse, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a fraternidade, nós trouxemos a divulgação. São vários projetos, inclusive aqui no Brasil, nós temos várias atividades. Podem procurar o nosso stand, com a Isabel, os companheiros que lá estão à disposição. Podem apadrinhar aqueles que desejarem. Adquirir também os produtos da Fraternidade Sem Fronteiras, a renda revertida para as nossas atividades. Nós temos aqui as camisetas, a mãozinha da Fraternidade, diversas cores, tamanhos. Temos alguns produtos, como essa agendinha, para fazer anotações. Vai servir bem aqui para o nosso encontro, para fazer as anotações. Então, há várias maneiras de ajudar, divulgando, participando conosco das caravanas, a oportunidade de estar lá, vivendo o projeto. Nós somos coordenadores da Caravana da Educação de Moçambique, tem o intuito de levar os valores às crianças, os jovens, os monitores. Já fomos 22 vezes à África e cada experiência é única. Cada vez que nós vamos com os caravaneiros, o aprendizado se desdobra dentro do nosso coração, como neste relato que foi feito por uma de nossas caravaneiras. Nós possuímos, conforme foi anunciado, diversos livros, também estão expostos logo à saída. A renda dos nossos livros, toda ela, é revertida para instituições de caridade. O grupo da Fraternidade Espírita em Rancheira, que frequentamos em Belo Horizonte, e a Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa ONG que acabamos de divulgar. Dos livros, como o nosso tema de hoje é Jesus, nós temos o livro A Cura Real, que fala das 27 curas de Jesus. Cada capítulo, a análise da cura, com comentários a respeito do processo da cura interior e exterior que Jesus traz para todos nós. E esses capítulos estão sendo tesourados em novos livros. Tem um trabalho de pesquisa aprofundado, estilo miudinho, que aqui nas nossas Minas Gerais nós temos o costume de fazer, a lembrança do nosso saudoso Honório de Abreu, que é presidente da União Espírita Mineira. Então nós temos o livro Levantar e Servir, que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Nós temos Fala Menos, Ouve Mais, que fala sobre a cura do surdo gato. E o recente lançamento, que é a Rede Viva de Magdala, conta a história de Madalena, buscando estudar também essa cura realizada por Jesus. Para as crianças, nós temos várias opções, mas o recente lançamento é um livrinho que se chama O Vale Encantado da Espinholândia. Esse livro conta a história de uma família de porcos espinhos que encontra um celular perdido no vale. E eles ficam envolvidos com o celular, não querem mais comer, não querem mais dormir, ficam brigando entre si para usar o único aparelho celular. E a solução vem com o mais sábio de todos eles, o avô daquela comunidade, que é claro que eu não vou contar para vocês, que vocês vão descobrir. Então, esses e outros trabalhos estão à disposição, nos intervalos, eu e Charles estaremos à disposição de vocês. E para nós finalizarmos a nossa participação dessa manhã, com a gratidão extensiva a todos vocês, nós vamos passar mais um pequeno vídeo. E esse vídeo é uma música que tornou-se um hino da Fraternidade Sem Fronteiras. Ela é uma cantora portuguesa, se chama Marisa. Ela canta diversos fados, mas essa música, ela fala direto ao nosso coração, nos convidando a despertar o melhor que trazemos dentro do nosso coração, o melhor de Ele. A nossa gratidão pelo carinho e atenção de todos vocês. Convidamos a todos para ver o nosso último vídeo. Hoje é semente que torna terra
e se esconde no escuro que encerra. Amanhã será uma flor, ainda que a esperança da luz seja escassa. A chuva que molha e passa vai trazer uma outra flor. Também eu estou à espera da luz. Deixa-me aqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que demos em frente, caminhando sem ver o que é dar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quero as algemas deste meu lamento se renasço a cada momento. Meu destino da vida é melhor. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar. E